Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Chegamos ao 13º domingo do tempo comum. Neste domingo nós proclamamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Estamos aqui num contexto vocacional. Jesus toma a decisão firme de ir a Jerusalém. E quando começa esse seu caminho para Jerusalém, aparece a questão do discipulado, de pessoas que desejam seguir Jesus e de convite que Jesus faz a pessoas para segui-lo, apresentando as condições para ser seu discípulo. O texto do Evangelho se encontra exatamente logo após o segundo anúncio da paixão, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 43 a 45. Jesus acabava de anunciar pela segunda vez que iria a Jerusalém e ser morto, crucificado, morto, para ressuscitar no terceiro dia. O Evangelho, nesse contexto, diz assim, Lucas 9, 51 a 62. Quando estavam para se completar os dias de sua exaltação, ou de sua elevação ao céu, ou de seu êxodo, o nosso lecionário traduz esta palavra, o lecionário que nós proclamamos as leituras na missa, que quando chegou o tempo de Jesus ser levado para o céu. É a mesma coisa. Chegou o momento de Jesus ir a Jerusalém, onde passará pelo seu êxodo, sua saída deste mundo. Jesus tomou a firme decisão de partir para ir para Jerusalém. Tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Começa o seu caminho, o caminho de cruz, logo após anunciar a sua paixão. Enviou então mensageiros à sua frente. Tendo partido, entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não receberam, porque demonstrava estar a caminho de Jerusalém. Jesus então parte com seus discípulos. Entram num povoado de samaritanos para ali pregar. A Samaria era caminho desde a Galileia até Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente. E aqui já é uma alusão ao envio futuro dos discípulos, dos apóstolos, depois da ressurreição, a partir de Jerusalém. Os mensageiros, os apóstolos, serão enviados a todas as nações, a todos os povos, e a Samaria representa os povos, porque a Samaria era considerada pelos judeus do sul como lugar de pagãos, judeus de segunda classe, porque ali, a partir do cisma samaritano, no período persa, uns 400 anos antes de Jesus, veio muita gente de outras nações e começaram a habitar aquele lugar onde os assírios haviam destruído antes mesmo do exílio da Babilônia, lá pelo 6º século antes de Cristo. Então, a Samaria era um lugar considerado pelos judeus do sul como lugar de gente ímpia. É essa a palavra. Eram inimigos dos samaritanos e os samaritanos inimigos dos judeus. Por isso que diz aqui, os samaritanos não receberam os apóstolos, isto é, não receberam também Jesus. Os mensageiros que foram à frente, nem o próprio Jesus. Olha bem, o retrato já da missão futura da rejeição de Jesus em Jerusalém, mas da rejeição de Jesus na pessoa dos seus mensageiros, seus apóstolos, por toda a terra, por todas as regiões não judaicas. E continua o texto. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram:
Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Os samaritanos não quiseram recebê-los porque davam a impressão que iam a Jerusalém, quer dizer, perceberam que eram judeus, então não querem receber Jesus. Os discípulos, Tiago e João, os mais próximos de Jesus, sem entender muito bem ainda, quer que a gente manda descer fogo do céu sobre eles para destruí-los? Jesus diz não, nada disso. Jesus apresenta o seu evangelho, propõe o seu evangelho, mas a adesão à pessoa de Jesus é livre, não é pela imposição, e quem não aceita será morto. Vamos para outro povoado, e partiram para outro povoado. Se o evangelho é rejeitado aqui, nós seguimos o caminho adiante para outro lugar, na esperança e na confiança em Deus de que o evangelho será recebido, será acolhido por outras pessoas. Se muitos rejeitam, do outro lado, muitos outros acolheram e acolherão sempre a boa nova de Jesus. E aqui, na parte seguinte, a segunda parte do evangelho, nós temos as exigências do seguimento de Jesus. Veja como que é estruturado o evangelho. Jesus anuncia a sua paixão, o seu sofrimento, a sua ressurreição, toma a decisão de ir a Jerusalém, começa o caminho, envia mensageiros, é rejeitado, vai para outro povoado e aqui ele apresenta: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser discípulo de Jesus, há algumas condições. E aqui na Bíblia CNBB, o título é Exigências do Seguimento. O título que se deu para estes versículos de 9:57 até o versículo 9:62. Enquanto estavam a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Alguém se apresenta ao discipulado. Alguém se apresenta: eu quero ser seu discípulo, te seguirei aonde quer que tu fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então alguém se apresenta ao discipulado, mas não está livre das coisas do mundo, totalmente livre, nenhuma posse, livre como Jesus. Até os pássaros do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, mas Jesus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Pobreza absoluta. Quer dizer, o abandono total, a renúncia total de si e de qualquer posse nesse mundo. Liberdade incondicional. Só assim é possível seguir Jesus. Quem de fato quer dar a vida por Jesus, quem quer dar a vida pelos outros na cruz, como Jesus deu, sem a liberdade até de si mesmo, não conseguirá. Não será discípulo na verdade. Continua o texto. A outro Jesus disse: o primeiro veio a Jesus, esse segundo é Jesus quem diz a ele, quem propõe: segue-me. O sujeito pediu a Jesus: permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Permite primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Outro ainda disse a Jesus, outro se aproxima de Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me daqueles da minha casa, da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Se a gente der uma olhada na primeira leitura da missa de hoje, deste 13º domingo, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, e depois os versículos 19 a 21, a gente percebe que Eliseu quer ser discípulo de Elias,
do profeta Elias, continuar, ser o sucessor de Elias, pede a Elias que vá primeiro despedir-se de sua família, deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias concordou, vai e volta. Eliseu retirou-se, tomou a junta de bois que possuía, imolou com o madeiro do arado, aquele negócio de segurar o boi, a junta de boi, queimou aquele arado, fez um churrasco, deu para os seus, se despediu dos seus e depois colocou-se a caminho, levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. No Evangelho, Jesus diz que nem pôr a mão no arado não pode. Você pôr a mão no arado, começar o caminho e olhar para trás, não é digno do reino dos céus. Não é digno de mim, não é digno do reino de Deus. Jesus pede uma radicalidade completa, uma liberdade completa, até dos vínculos familiares mais próximos. É claro que isso aqui é uma linguagem bíblica daquele contexto, nós precisamos de interpretar também. Aqui Jesus não está dizendo que nós vamos abandonar, deixar de amar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, e ter responsabilidade com essas pessoas que nos circundam, se é pai, se é mãe, se é filho, se é irmão. Mas é para nos mostrar que nada e ninguém pode nos aprisionar na nossa liberdade de seguir Jesus. Quem tiver qualquer apego a coisas ou a pessoas, as pessoas nós devemos amar. E amar é cuidar delas. Esse é o verdadeiro amor. Cuidado. Não é tomar posse e ser apegado. Apego é uma coisa, amor é outra. Porque afinal de contas, é na liberdade que se ama. O amor não aprisiona. E se eu amo Jesus, se eu amo o Evangelho, eu dou testemunho dentro da minha casa e eu dou testemunho por onde quer que eu passe. Seja no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade, com a minha vizinhança, no meu prédio, no meu condomínio, no meu bairro, na minha cidade, na rede social. É aí que Jesus nos chama ao desapego completo de si, de suas ideias. Claro que nós não somos, nós devemos entender o Evangelho, ser pessoas que pensam, né? Mas a nossa ideia é a ideia do Evangelho. A nossa ideia é sinônimo de amor e amor do Evangelho. É a ideia da doação generosa e total de si, como Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém e dar-se na cruz em favor de todos. Durante o caminho é rejeitado. Os discípulos após também serão rejeitados, em todos os tempos e lugares. Jesus faz convite. Jesus recebe seus seguidores, mas mostra a exigência para me seguir. Ou liberte-se de tudo e de todos, seja completamente livre, ou não conseguirá, ou tu não conseguirás ser meu discípulo na verdade, autenticamente discípulos. E aí então fica para esse domingo a pergunta: nós somos discípulos de Jesus de verdade ou ainda muito apegados, especialmente a coisas, a pura materialidade deste mundo? Veja como nosso mundo é materializado, como as pessoas cada vez mais são secularizadas, terrenizadas, mundanizadas. E nós, discípulos de Jesus, nós temos que superar o apego às coisas se queremos de fato segui-lo para estar com ele e na força dele anunciar o seu evangelho, a sua palavra salvadora ao mundo. Neste dia também rezemos pelas vocações, as vocações sacerdotais, as vocações leigas. Rezemos pelos nossos catequistas, pelos que abraçaram também a vocação matrimonial. Rezemos uns pelos outros. Isso é muito importante, para que um compreenda o estado de vida do outro e um também compreenda a fraqueza do outro, o limite do outro. O discípulo cristão, ele deve procurar se esforçar para se assemelhar a Jesus, mas nós somos fracos. Nós não conseguimos atender, infelizmente, a todos e cumprir tudo exatamente naquele momento.
a qualquer momento. Nós somos fracos e limitados. Por isso a oração. Mas também reze pelo empenho de cada um, em fazer a sua parte corretamente, com clareza, com honestidade, na verdade, dentro da sua característica, dentro do seu limite, mas colocando os seus dons, as suas possibilidades a serviço do reino de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Seja padre, sacerdote, seja casado, seja solteiro, seja um catequista, um líder comunitário, todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua paz, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Um grande abraço.